Olá, senhores, saúdo os meus alunos, estamos aqui diretamente da Verbo Jurídico para quê? Para um aulão, o aulão de Direito Civil, né? Esse momento muito importante para você, em que você vai recapitular os principais pontos da matéria de civil. Nós vamos trazer aqui para você elementos das partes do código, né? Vamos falar aqui um pouco sobre parte geral, vamos falar para você também aí, né, sobre obrigações, contratos, reais. Essa é a ideia da aula de hoje, a gente pensar aí aquilo que vem sendo perguntado no exame de ordem, né? E eu vou começar tratando com vocês exatamente pelo início, né? Pelo estudo da pessoa. Anota aí que o direito brasileiro, quando ele fala de direito civil, quando ele fala de pessoa, ele leva em conta aí uma teoria. Qual é a teoria? Natalista. Anota aí, natalista. Pode ser que pergunte na prova para você quando é que começa a pessoa. Ora, quando é que começa a pessoa? A pessoa começa com o nascimento com vida. Pessoa natural na ordem jurídica brasileira, nascimento com vida. Teoria natalista. Fica essa dica aí para iniciar aqui o nosso estudo. Lembra também do nascituro, que o nascituro ele não é pessoa. Vamos dizer que tenha lá uma questão, apareça lá uma questão para você, né? Dizendo para que você marcar lá e tal, e vem ali à tona a questão do nascituro. Bom, nascituro você não considera pessoa, ok? Não marca como pessoa. Mas lembra que o código diz que eles terão seus direitos protegidos. Ora, direitos sucessórios, por exemplo, é o caso. Então, duas coisas para começar o nosso aulão aqui, lembra? Natalista, o nome da teoria, e nascituro, que não é pessoa, né? Não é pessoa. Primeira dica aí para você, bastante importante. Depois disso, senhores, o que cai bastante em prova, o que vem sendo bastante exigido aqui, é você saber essa diferença entre o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Vamos lembrar junto aí? Bom, se você está com o código na mão, pega aí o artigo 3º do Código Civil e abre ali, você vai encontrar quem? O absolutamente incapaz. Quem é o absolutamente incapaz? Bom, a primeira dica, o menor de 16 anos. Então ele é considerado um menor impúbere. Lembra disso. Se aparecer alguma questão falando assim, um menor impúbere. Menor impúbere é aquele que tem menos de 16 anos. Lembra disso. E ele é um absolutamente incapaz. Fica essa dica aí para você, uma dica bem importante. Além disso, vejam, o capítulo do absolutamente incapaz, ele tem aí uma expressão que é importantíssima, que diz, não tem o necessário discernimento. Não ter o necessário discernimento. Então vamos anotar, absolutamente artigo 3º do Código Civil. Relativamente, artigo 4º do Código Civil. Lembra que o menor que é absolutamente incapaz, ele é impúbere. Fica a dica aí importantíssima. E o relativamente incapaz, ele é o menor púbere. Importante. Relativamente incapaz entre 16 e 18 anos. Não esqueça disso, isso é fundamental. E só para lembrá-lo, né? Se cair alguma questão assim, por exemplo, que envolva negócio jurídico, poxa, às vezes aparece, né? Uma compra e venda, aparece lá uma locação, enfim, o que a gente tem que estar atento, né? Quando um absolutamente incapaz ele assina este contrato, esse contrato ele padece de nulidade, ou seja, senhores, ele é nulo. Por outro lado, quando um relativamente incapaz assina um contrato, um negócio jurídico, aí nós estamos falando de anulabilidade. Lembra disso só para... Olha só. Lembra dessa situação aqui que vai ser importante. Essa dica aqui é bem importante, né? Quando um absolutamente incapaz, por exemplo, um menor impúbere, ele assina um contrato, nós estamos diante de uma nulidade.
quando um relativamente incapaz, artigo 4º, ele, que é púbere, assina um contrato entre 16 e 18 anos, vamos dizer que ele tenha 17 anos, esse contrato é anulável. Gente, muito importante essa dica, né? Bom, se você quiser, você pode dar uma olhadinha no artigo 3º e no artigo 4º e lembrar, assim, por exemplo, também estamos aqui para isso, né? Que quando a gente fala dos relativamente incapazes, nós vamos agregar aqui a figura do pródigo. Quem é o pródigo? Aquele que tem problemas no campo patrimonial. Guarda isso. O pródigo, ele é um relativamente incapaz. Ele não pode emprestar, ele não pode vender, né? Ele não pode aqui realizar negócios que envolvam questões patrimoniais, a não ser, né, que seja de mera administração ou ainda acompanhado do seu curador. Fica essa dica bem importante. Outra expressão bastante utilizada é o ébrio habitual, que é aquele que bebe com habitualidade. Viciados em tóxicos, vejam, todos eles aí também como relativamente incapazes. E os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Então fica essa importante dica aí para você diferenciar os absolutamente, que estão no artigo 3º, e os relativamente, que estão no artigo 4º. E lembra que a prova da ordem, ao aplicar essa sistemática, esse estudo, talvez exija de vocês em um negócio jurídico. Exato, um negócio jurídico. Então, lá o João, que tinha 15 anos, né, assinou lá o contrato. O que é? É nulidade, ele tem 15 anos. Né? O José assinou o contrato lá e tinha 17 anos. Ora, anulável esse negócio, né? O que é nulo é gravíssimo, né? É gravíssimo. O que é anulável pode ser objeto de confirmação, né? Pode-se fazer até um adendo contratual, né, para regularizar a assistência aí do José, que assinou o contrato com 17 anos, mas o João, que assinou com 15, esse negócio está fadado aí e não tem como resolver. Não tem como levantar o negócio porque é nulo. E se é nulo, não pode ser confirmado. Então ficam essas primeiras dicas aqui muito importantes para vocês, né? Também a gente poderia aqui falar um pouquinho sobre o artigo 5º do Código Civil, né, que diz que quem tem 18 anos tem capacidade plena, mas eu daria uma dica mais importante aqui, que é o parágrafo único. Aquelas hipóteses de emancipação, né? Lembra ali, olha ali as hipóteses, vamos falar por alto, né? A emancipação dos pais, aquela emancipação então que decorre da vontade dos pais, né, que emancipam o seu filho. Então, e esse filho já tem 16 anos, a emancipação voluntária. Ainda, as hipóteses de emancipação legal, o casamento, o exercício de emprego público efetivo, né? Cuidado, não é só passar num concurso público, não, é o exercício do emprego público efetivo. A colação de grau em ensino superior, cuidado com a prova, né? Às vezes aparece lá, colação de grau em ensino médio, não, ensino superior, além, evidentemente, desse último dispositivo aqui, que vai falar daquele jovem que já tem 16 anos e tem a sua economia própria. Bom, o que é a economia própria? Aquele que tem a subsistência, já se sustenta. Então, muito importante aí para você, né, esses dispositivos que dão início então ao nosso estudo. Aqui vamos falar um pouquinho mais para vocês e até creio que é importantíssimo nós estudarmos aqui os direitos de personalidade, ou seja, a imagem, a intimidade, né? Tudo isso vem sendo muito importante, né? Até eu dou uma dica para vocês aí que caiu nas últimas provas aí, o direito ao esquecimento. Pode cair na prova, né? O direito ao esquecimento, ou seja, que você tenha as suas informações deletadas, apagadas, ou seja, ou que não se remeta através de um buscador, né, o nome da pessoa vinculado a um fato negativo, que já passou muito tempo e ele não quer mais que haja essa vinculação. Bom, isso é chamado direito ao esquecimento, que também está voltado aqui para os direitos de personalidade, a imagem, né, ao nome, né, enfim, tudo isso vai ser defendido. Além disso, lembrem que hoje em dia, isso já caiu um exame de ordem, até foi numa segunda fase essa exigência, há essa possibilidade dos parentes, né, que estão ali nominados, né, no artigo 12, parágrafo único,
né? Não é todo parente, mas aqueles que estão no 12, parágrafo único, e no 20, parágrafo único, de defender aqui a imagem, né, do falecido e ainda, se for o caso, fazer cessar e buscar perdas e danos, né? Lembrem também aqui, quando a gente fala de direitos de personalidade, falamos, por exemplo, aqui, né, da questão da proteção do nome. Aliás, isso também caiu em prova de ordem, né? Um caso, por exemplo, de um boxeador, que era um ótimo boxeador, foi para o exterior aí, e quando ele chega no Brasil, o que ele descobre? Que utilizaram o nome dele, mas mais do que isso, a imagem dele em um álbum de figurinha, né? E a grande questão é, será que ele tem algum direito em relação a isso? Sim, pois utilizaram, né, evidentemente, a sua imagem com uma finalidade comercial. E ele pode, inclusive, buscar aí indenização em razão disso. Então, vejam, não necessariamente você precisa trazer um prejuízo à imagem de alguém para poder buscar um direito, um dano moral decorrente de violação de direito de personalidade. Pode ser o caso, como trouxe aqui para vocês, né, de uma indenização, né, com base na utilização indevida e para fins comerciais da imagem, sem autorização, então, daquele que é a pessoa que tem a imagem, né? Então, essa dica bastante importante dos direitos de personalidade. Gente, outro ponto aqui importante da nossa matéria é a pessoa jurídica, né? Lembra, pessoa jurídica divide-se em pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, né? As pessoas jurídicas de direito privado, como é que elas começam a existir no mundo jurídico? Através do registro. Guarda isso, isso é muito importante. Então, as pessoas jurídicas de direito privado começam a existir no direito brasileiro não da assinatura dos contratos, não das assinaturas dos contratos, mas, como nós estamos aqui revendo, do seu registro. Fica essa dica importantíssima aí para você, né? Lembre ainda alguns pontos que são importantes quanto à pessoa. Se quiserem aí, vejam, artigo 40 do Código Civil, as pessoas são de direito público e de direito privado, e lembra uma coisa importante aqui, né? Em especial quanto às pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, autarquias, associações públicas, e veja, não está aqui no artigo 41, não está no artigo 41, empresas públicas. Por quê? Porque a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Também não estão as sociedades de economia mista, pois sociedade de economia mista também é pessoa jurídica de direito privado. Guarda isso, isso já caiu em ordem, né? Você tem que saber então que quando a gente fala de autarquia e fundação de direito público, ok, pessoas jurídicas de direito público. Contudo, quando a gente fala de empresa pública, quando a gente fala aqui de sociedade de economia mista, guarda contigo que isso é pessoa jurídica de direito privado. Não esquece disso, isso é bastante exigido aí em prova, né? Bom, a gente vai evoluindo aqui no código, né? E chega lá na parte de bens. Ora, bens já caiu bastante em prova, né? Clássicas situações aí de bens. Primeiramente, eu sempre digo para meus alunos, né? Você que está se preparando aí nessa revisão, nesse aulão, né? Gente, dificilmente a ordem vai te perguntar se um terreno é um bem imóvel. Poxa, que um terreno é um bem imóvel, ora, não é necessário, né? Você não vai diferenciar nada, né? Todo mundo sabe que um terreno é um bem imóvel, né? Não é necessário fazer uma faculdade de direito para isso. O próprio convívio, o dia a dia, os negócios vão te indicar isso, né? Mas o que é importante que você saiba aí? Os bens imóveis que a lei determina. Por exemplo, se aparecer na prova lá a herança ou a sucessão aberta, lembra que herança e sucessão aberta, que são sinônimos, são bens imóveis, né? Outra situação que realmente foi questionada em prova, né? Aliás, uma prova da ordem, né? Falavam lá que tinha uma estação de trem, e nessa estação de trem,
ou nesse museu, enfim, né? Não importa, mas era um prédio histórico, né? Que tinha vitrais nesse prédio histórico. E os vitrais foram retirados para serem lavados, né? Ficarem limpos e virem a ser recolocados. E a pergunta era se esse vitral, se esses vidros, né, trabalhados, eles eram considerados bens móveis ou bens imóveis. Senhores, toda vez que a gente tem um prédio, a gente tem lá porta, a gente tem vitrais, a gente tem telhas e a gente retira para limpar e para recolocar, esses bens permanecem sendo bens imóveis. Agora, se um bem for retirado de um prédio para ser vendido, para ser levado para outro local, bom, aí, no momento em que ele é retirado do prédio, ele se torna um bem móvel. Guarda isso, isso é fundamental, isso é muito importante. Então, lembra disso que eu falei para você. Se você estiver diante de uma questão, como aconteceu já no exame de ordem, tratando de um vitral, tratando de uma porta, tratando de um telhado, que é retirado temporariamente para limpeza, para restauração, para conservação, com o objetivo de ser recolocado no mesmo lugar, esse bem não perde a condição de imóvel. Outra coisa que também pode cair na prova da ordem é o seguinte, gente. Gente, eles vão perguntar para vocês, não é o óbvio, eles vão perguntar para vocês essas questões, essas minúcias, né? Então, outro caso que caiu aí, já caiu em outras provas, mas que pode vir a cair na prova de vocês, vamos diretamente a esse ponto aí, é o seguinte, por exemplo, tem lá um terreno e tem uma casa sobre esse terreno, tá? Aí o pessoal vai lá, levanta a casa e transporta a casa na sua integralidade. Bom, não esquece disso. Essa casa que é retirada de um terreno para ser transportada na sua integralidade, né? Na sua inteireza, para outro terreno, ela não deixa de ser imóvel durante este transporte, né? Então, ela é transportada daqui para lá, ela continua sendo um bem imóvel. Então, guardou isso? Isso é fundamental. Agora, já que você já sabe, né, que sucessão aberta e herança são bens imóveis, você já sabe também que se você retirar um bem para recolocar, ele permanece sendo bem imóvel. Bom, agora, né, vamos dar uma olhada nos bens móveis. Olha só, sobre bens móveis, tem aí uma dica aí que é importante, que é a energia. As energias com valor econômico são considerados bens móveis. Lembra disso? Por exemplo, a energia elétrica, senhores. A energia elétrica é considerada um bem móvel. Guarda isso, isso é muito importante. Outra coisa, se você retirar um bem de uma casa, por exemplo, com a finalidade, né, de utilizar, e essa casa estiver, por exemplo, para fins de demolição e tu não vai recolocá-la no bem, bom, aquela porta que você retirou para utilizar para uma outra finalidade, né, bom, essa porta continua, vai deixar de ser um bem imóvel e vai passar a ser um bem imóvel, né? Eu trago sempre um exemplo aqui de um caso lá de casa, né, da minha esposa que é arquiteta. O que ela fez? Nós compramos uma janela em uma casa de demolição. Essa janela foi retirada e ela virou um mega porta-retrato. Bom, o que aconteceu? Bom, ela era, enquanto estava na casa, um bem imóvel, pois fazia parte, né, de um bem imóvel. No momento em que ela é retirada e vira agora um grande porta-retrato, bom, ela passou a ser um bem móvel. Guarda isso, isso é importantíssimo. Então, vimos aqui, revisamos bens imóveis e vimos também bens móveis. E agora vamos diretamente aqui para um ponto importantíssimo da matéria, que se trata das benfeitorias, né? Primeiramente, o que é uma benfeitoria? Uma benfeitoria é o que é feito, não decorre de evento da natureza. Parece uma coisa óbvia, mas pode existir uma valorização de um bem que decorreu na verdade, de um evento da natureza. E isso não é benfeitoria, pois benfeitoria tem que ser feita. As benfeitorias se dividem em três: benfeitorias necessárias, aquelas para manutenção do bem; benfeitorias úteis, aquelas que vão dizer com a melhoria no uso do bem; e benfeitorias voluptuárias, aquelas que visam o
embelezamento, né, então, do bem. Lembrando a vocês, né, benfeitoria necessária. Olha, pintou a casa, né, fez uma manutenção na casa, de pintar a casa, trocou telhas que estavam lá, daqui a pouco, né, com problema de... estavam faltando, girava vazamento. Isso é uma benfeitoria necessária. Uma benfeitoria útil, lembra aí da construção da garagem, né? Fulano lá construiu uma garagem na casa. Olha, isso é útil. Então isso é uma benfeitoria, né, útil. Ainda temos as benfeitorias voluptuárias, né? Lembra do caso da piscina, né? Você lá e fez uma piscina. Piscina é algo voluptuário, ou seja, para deleite, para recreio. Não esquece disso. Já vou aproveitar e fazer um link dessa matéria com a questão da indenização das benfeitorias, que isso é filé de concurso, né? Tem muito professor, né, muito examinador, professor que participa de banca, que gosta de fazer essa pergunta, né? Ora, quando é que a pessoa tem direito, né, a ver-se indenizado das benfeitorias? Se ele está de boa fé, o possuidor de boa fé tem direito amplo às benfeitorias, sejam elas necessárias, já estudamos o que é, né, úteis e voluptuárias. Agora, quem está de má fé somente tem direito às benfeitorias necessárias. Anota isso, guarda isso, né? Teoria da posse. Então, aquela pessoa que, por exemplo, está possuindo um bem de boa fé tem direito a ampla indenização no que toca às benfeitorias. Tem direito às benfeitorias necessárias, tem direito às benfeitorias úteis, tem direito às benfeitorias voluptuárias. Por outro lado, aquele que está de má fé somente tem direito às benfeitorias necessárias, né? Vejam, isso é para privilegiar, né, o princípio do não enriquecimento sem causa. É isso, gente. Então, sobre benfeitorias, guardou, anotou, isso é muito importante. Para finalizar os bens, nós não poderíamos deixar de lado aqui os bens públicos, né? Gente, dica importante que sempre cai, né? Quantas são as 3 espécies de bens públicos? Ó, você já sabe, né? 3, né? Quais são elas? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, né, e o bem aí conhecido como dominial ou dominical. Bom, o que cai em prova? Primeiramente, os bens públicos, eles são inusucapíveis. Olha só que caprichada essa palavra, né? Inusucapíveis. O que quer dizer isso? Nenhum bem público pode ser objeto de uso capião. Vou repetir, nenhum bem público pode ser objeto de uso capião. Bom, vamos pegar aí. O que são bens de uso comum do povo? Já caiu questões. Praça, rua, mares, isso são bens de uso comum do povo. Nós temos também bens de uso especial, que são aqueles que têm uma determinada destinação. Uma prefeitura, uma escola pública, um hospital público, todos esses são bens, né, especiais, né? Então vejam, de uso especial. Bens de uso comum do povo, praça, ruas, bens de uso especial. Bom, vimos aqui então todas essas secretarias que o Estado tem finalidades desses prédios públicos, as escolas públicas, enfim, tudo isso faz parte de bens de uso especial. E ainda os bens dominiais ou dominicais, que é aquele que não tem uma finalidade, está lá, por exemplo, né, um terreno baldio, um ginásio que não é mais ginásio, uma vez era um ginásio, agora está fechado, construíram um outro. Bom, esse é um bem dominial ou dominical. Lembrando a vocês que só o bem dominial ou dominical é aquele que pode ser vendido na forma da lei, alienado na forma da lei. Os outros, bens de uso comum do povo e bens de uso especial, não são passíveis de alienação enquanto assim guardarem essa característica. Portanto, bem de uso comum e bem de uso especial são inalienáveis, ok? Guarda isso. Agora, o bem dominial dominical, esse pode ser vendido porque o código diz. Então, sobre bem público, aí você já está sabendo tudo, né? Esses são os principais pontos, né? Lembra aí? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominial dominical. Só para a gente enxergar, né? Uma vez caiu uma questão
que trouxe o seguinte fundamento. É uma questão de um concurso que reflete bem essa temática. Ora, tinha um cidadão que estava sentado em uma praça em frente à prefeitura municipal e ao lado da prefeitura municipal havia um terreno do município baldio. Perguntavam e pediam que você classificasse esses bens. Não esqueça, você está sentado numa praça. A praça é bem de uso comum do povo. Você está diante de uma prefeitura. A prefeitura é um bem de uso especial. E logo ao lado está um terreno baldio. O terreno baldio, esse bem que está desafetado, né, não tem uma finalidade, ele é um bem dominial ou dominical. Qual dos três pode ser vendido? O terreno baldio. A prefeitura, enquanto prefeitura, e a praça, enquanto praça, não pode ser alienado. E, portanto, a esse nós dizemos que eles são inalienáveis. Ok? Guardou aí? Vamos adiante, então. Então, bens públicos. Outra situação muito importante aqui, realmente que cabe a nossa análise, né, até porque isso cai bastante em prova, né, é nós reconhecermos causas de nulidade e anulabilidade e olhar com calma aqui para os defeitos ou vícios do negócio jurídico. Então nós vamos começar, aqui trazendo um rol de hipóteses de nulidade e de anulabilidade. Você aí de casa já sabe alguns pontos, evidentemente, porque além de ter o conhecimento jurídico, nós já revisamos na aula de hoje. Eu comecei a aula falando, né, exatamente dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. E eu já procurei, já no início, né, dizer quais os negócios jurídicos eram nulos e quais os negócios jurídicos eram anuláveis. Então, nulidade, assinado por um absolutamente incapaz, estamos diante de uma causa de nulidade. Sendo assinado, celebrado o negócio por um relativamente incapaz, a causa é de anulabilidade. Agora, vê bem, se você estiver diante de uma simulação, a hipótese é de nulidade. Agora, se você estiver diante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que deve ser aplicado aqui são hipóteses de anulação do negócio jurídico. Então vê lá, analisa lá, olha lá no quadro. Bom, nulidade, absolutamente incapaz e simulação. Anulabilidade, relativamente incapaz, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Bom, vamos falar um pouquinho aí de alguns problemas que caíram nas últimas provas para a gente enxergar bem aqui. Bom, o que já caiu em prova bastante, vamos começar de baixo para cima, né? Fraude contra credores. Bom, o que é a fraude contra credores? É quando você vende um bem, ou quando um devedor, né, ele vende um bem, não há nenhuma ação ainda, ele não foi citado de nenhuma ação, não está sendo cobrado o crédito dele ainda, e antes disso acontecer, sabendo que não vai conseguir pagar, o que ele faz? Vende ou doa, pode doar ou pode vender, tornando-se insolvente e não tendo patrimônio para quitar essa obrigação. Artigo 158 do Código Civil Brasileiro. Então, um exemplo aqui de ação pauliana, uma ação pauliana que vai ser julgada procedente, é uma pessoa que tem um único bem. Esse bem, por exemplo, não é um bem de família. Vamos imaginar que ele tenha, né, uma loja comercial. E aí o que ele resolve fazer para poder, então, se livrar de uma dívida que ele tem? Ele doa esse bem para o seu irmão, né? Ele vai lá e faz uma doação. Bom, o que é isso? Essa doação
antes mesmo de vencer, né, essa dívida, vamos dizer que ele tem uma dívida, mas a dívida ainda não foi cobrada judicialmente. Né? Então, antes de vencer essa dívida, claro, o que ele faz? Ele vai lá e doa o bem. Ou ainda, ele até vende o bem. Bom, nesse caso, provado a má-fé no caso de venda, né, ou doação, conluio má-fé, conluio entre, né, diz o artigo ali, 159, né, se na verdade quem está comprando está sabendo, ou na doação, efetivamente só por esse fato, já há, né, enfim, o caso aqui de possibilidade pauliana, ele vai buscar desfazer esse negócio para que esse bem retorne ao patrimônio do devedor e responda por essa dívida. O que já caiu na prova? Caiu na prova o seguinte, olha só, tu tinha que saber que se tu tem uma dívida, essa dívida, tu ainda não foi citada essa dívida, mas tu te desfez desse bem, como por exemplo, tu doou para um parente, para sair esse bem do teu nome, bom, tu estás diante de fraude contra credores. Por quê? Com a doação, tu te tornaste insolvente. Então, é o caso de ação pauliana, ação revocatória, causa de anulabilidade. Lembra disso. Outra coisa que perguntaram, que você tinha que saber, é o seguinte, que quando a ação pauliana é julgada procedente, não significa que você vai receber o crédito. Não. Somente significa que esse bem vai retornar para a esfera jurídica do devedor. E que este bem agora, né, vai ingressar no concurso de credores. Ora, se você, por exemplo, né, ajuizou a ação pauliana porque você é, né, um credor de uma dívida trabalhista, bom, tu tá na frente lá, né? Tá na frente. Agora, se tu fez isso em razão de tu ser um credor quirografário, né, o que vai acontecer? Ele volta para o acervo e vai concorrer com os demais. Então, isso aqui é muito importante, né? Fraude contra credores, portanto, ele é uma causa de anulação, chamamos também essa fraude contra credores de revogatória, ação pauliana, ação anulatória, e ela tem a ver com o retorno do bem para o acervo patrimonial do devedor. Fica com essa dica, que essa dica é importantíssima. Outro caso, lesão. Lesão também, né, cai bastante em prova, né? Então, por exemplo, alguém que compra um carro por inexperiência a um preço muito maior do que o preço do mercado. Então, vamos imaginar, uma pessoa compra um carro que já tem 3 anos de uso e paga mais do que um carro zero. Bom, se ele mostrar que ele é inexperiente, ou seja, que ele não tem conhecimento de veículos, ele pode sim buscar uma anulação desse negócio com base aí exclusivamente na demonstração que ele é inexperiente. É um caso bem importante aí, caso da lesão. Aliás, o caso da lesão também vai envolver necessidade. O que é necessidade? A pessoa está mal de dinheiro, né? E aí assina, por exemplo, um contrato estabelecendo juros abusivos, né? Valores extremos, então poderá utilizar da lesão. O estado de perigo, gente, já caiu em prova também, né, em relação a uma cirurgia. A pessoa estava fazendo a cirurgia e aí foi obrigada a dar um cheque calção, ou ainda teve que fazer, em outra oportunidade, um aditivo contratual ao plano de seguro quando ele estava ali prestes a realizar a cirurgia. Bom, nesse caso, estamos diante do estado de perigo. Além disso, a coação, o dolo e o erro também formam esses vícios, esses defeitos do negócio jurídico. Bom, o que fica de importante aqui é que todos estes são anuláveis e aqueles são nulos. Guarda isso, que isso é importantíssimo para você. Outro ponto que nós vamos agora nos voltar na aula de hoje é falar um pouquinho sobre o direito, né, obrigacional, o direito das obrigações. Ora, o direito das obrigações, ele se divide em obrigações de dar
fazer e não fazer. Dar, fazer e não fazer. Teria muita coisa a ser dita aqui, mas eu vou naquilo que é fundamental. Muitas vezes nas provas há uma pergunta sobre há perdas e danos ou não há. Bom, lembre que isto é comum tanto as obrigações de dar, que significa a entrega de um bem, a entrega de uma coisa, como a obrigação de fazer, que significa uma prestação de um serviço, de uma atividade artística, de uma atividade científica, né? Como as obrigações de não fazer. Quando tu te obriga a abster-se de alguma conduta. Né? Vejam, aqui já classifiquei as obrigações. Bom, é importante que você saiba o quê? Que quando houver, nesse caso aqui, né? Vejam, má fé, quando há má fé, há perdas e danos. Isso é importantíssimo. Lembra também algumas dicas aqui, que é o seguinte, na obrigação de dar, nós temos dar coisa certa e dar coisa incerta. Lembra disso? Obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. O que é uma obrigação de dar coisa certa? Obrigação de dar coisa certa é aquela coisa, aquele bem que ele se diferencia de todos os demais da sua espécie. Ele é um bem único, ele é um bem que tem características que diferenciam ele de todos os demais, como por exemplo, um carro emplacado, um animal que é conhecido lá pelo seu nome em razão do seu pedigree, né, ou em razão da sua linha familiar, aí ele é, né, uma coisa certa. Uma coisa é você comprar 3 vacas holandesas, outra coisa é você investir o seu dinheiro na malhada, na mimosa e na mococa. Bom, se você investir o seu dinheiro na malhada, na mimosa e da mococa, é porque você quer estas vacas e logo você tem uma coisa certa. Se algum evento da natureza acontecer contra esses animais, cair um raio sobre eles, bom, resolve-se a obrigação. Agora, claro, se quem tinha que entregar o bem não cuidou, não teve o cuidado e isso gerou um dano, caberá então perdas e danos, tais como lucros cessantes, por exemplo. Né? Então vejam, obrigação de dar coisa certa. Lembrem de uma coisa importante sobre a obrigação de dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa incerta, senhores, vejam, há uma expressão latina que diz genus nunquam perit, que no português significa o gênero nunca perece. Quem se compromete a entregar coisa incerta não pode alegar perecimento ou deterioração, ainda que seja caso de força maior, né, antes da escolha. E anota do lado aí artigo 246. 246 do Código Civil Brasileiro. Gente, lembrem disso. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que eu seja um pecuarista. Os animais ainda para serem entregues não foram escolhidos. E cai esse raio e mata alguns animais. Eu não posso alegar que eu iria entregar estes animais, alegando resolução que a obrigação não precisa ser cumprida. Por quê? Porque ainda não havia sido escolhido este animal. Guarda isso. Na obrigação de dar coisa incerta, enquanto não escolhido o animal, não é possível alegar caso fortuito ou força maior. Gente, isso é importantíssimo, né? O Joãozinho tinha que entregar, né, 100 sacas de arroz. Ainda não tinha sido escolhido o arroz, não tinha sido separado. Houve uma doença que matou todo o arroz do Joãozinho. O que ele vai ter que fazer? O Joãozinho vai ter que pegar o carro dele, a caminhoneta dele e ir procurar arroz, comprar arroz para entregar. Porque ele não pode alegar que pereceu, porque o gênero nunca perece. Dica importantíssima. Além disso, senhores, lembrem que as obrigações podem ser solidárias, né, ou por cota parte. Qual é a regra no direito brasileiro? A regra no direito brasileiro é que é por cota parte. Ou seja, se eu digo que 2 pessoas devem 100 mil reais, cada uma delas deve o valor, a quantia de 50 mil. Se eu disser que 2 pessoas devem solidariamente 100 mil reais, significa que eu posso cobrar o todo de uma delas, e aí quem paga vai buscar o ressarcimento na outra, na cota parte. Guarda isso, isso é
fundamental diferenciar aí a obrigação solidária da obrigação por cotas partes, né? Fica essa dica realmente é bastante importante. Ainda vamos falar para vocês agora um pouco sobre o pagamento. Gente, o pagamento é meio direto de extinção da obrigação. Não esquece disso, porque nós temos meios diretos e nós temos os meios indiretos de extinção da obrigação. Quem lembra quais são? Meios indiretos: novação, remissão, confusão, enfim, compensação. Tudo isso são meios indiretos na extinção do pagamento. Agora a gente vai ver os principais dispositivos, vamos falar um pouquinho para vocês sobre essa parte. Bem, pagamento, fica algumas dicas aqui importantes para vocês, né? Lembrem aqui um dispositivo que cai bastante e nós temos que conhecer aqui, é o dispositivo artigo 309, que diz: o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Gente, se você paga, né, a alguém que tem a aparência de credor, você tem aí então a quitação da obrigação. Professor, mas como é que funciona isso? Vamos imaginar que você vai a uma loja, um exemplo, traga lá que é uma loja e tal, que você vai fazer um pagamento nesse dia na loja, então, e aí tem uma pessoa lá que tem um crachá, né, que se identifica, que diz que é o empregado da loja. E você vai lá e faz o pagamento para ele. Ora, o que aconteceu? Por força da teoria da aparência, você pagou a uma pessoa que estava ali vestida no local certo com o crachá. Todavia, à noite você recebe uma ligação informando que você pagou mal. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa ela não era empregada da loja, pelo contrário, ela era uma assaltante que se fazia passar, então, por caixa. Bom, nesse caso, para esse problema, você pode vir a solucionar essa questão alegando que ele é credor putativo, que essa pessoa era uma credora aparente e, portanto, o pagamento a esta pessoa, faz com que haja a quitação, a extinção da obrigação. Então, 309 aí, realmente um artigo muito importante. Além disso, senhores, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o artigo 317, teoria da imprevisão. Gente, muito importante hoje em dia, né, aqueles fatos que são imprevisíveis, que acontecem no nosso dia a dia e que acabam, então, trazendo uma excessiva desproporção em um contrato, né? Vamos imaginar, por exemplo, aliás, já se fala um pouco disso, né, que o preço do chocolate venha a disparar depois de assinado vários contratos, né, com base em um preço médio que vinha sendo aplicado. Vai se estudar o porquê disso, é porque, na verdade, né, há um foco de ebola próximo a um dos maiores produtores de chocolate do mundo, né? Então, isso faz com que haja, por um lado, aumento no valor do preço do quilo do cacau, né, e aí impacte, então, no chocolate. Bom, então, um dos maiores locais onde planta cacau está próximo ao ebola. Logo, tudo isso acaba fazendo com que haja um aumento. Isso é considerado um fato imprevisível. Portanto, quando há um fato imprevisível e a execução for continuada ou diferida, ou seja, quando ela se prolonga no tempo, é possível revisar um contrato, né, e o juiz vai corrigir, né, esta inadequação. Mas lembre, nós estamos falando de um contrato com execução continuada ou diferida, em que há uma excessiva desproporção e que o juiz, em razão de um fato superveniente, ou seja, posterior, e também imprevisível, vai determinar, por exemplo, a correção, o equilíbrio, né, em um contrato. É muito importante a gente salientar que a teoria da imprevisão, ela se diferencia da lesão. Até vou colocar aqui para você, ó, para você não esquecer isso. A lesão é diferente da teoria da imprevisão. Por quê, gente? Porque a teoria da imprevisão vai exigir um fato superveniente e imprevisível. Ou seja,
Depois de celebrado um contrato, acontece um fato imprevisível. Como esse caso, nós celebramos um contrato e daqui a pouco vem essa questão do ebola. Agora, diferente da lesão, em que desde o início já existe, já há, então, o desequilíbrio. Fica essa importante dica para você aí, né, diferenciando a lesão da teoria da imprevisão, que pode perfeitamente aí ser objeto de questionamento na prova, né? Ainda nós temos aqui a dação, alguns exemplos aqui para você. A dação em pagamento, que é você pagar uma obrigação com coisa diversa, né? Então, há um requisito. Qual é o requisito para que você proceda à dação em pagamento? Não esqueça, o consentimento do credor. Exatamente, o credor ele tem que consentir em receber coisa diversa, né? A novação, o que é a novação? A extinção de uma obrigação anterior para a criação de uma nova, né? Não esqueça que a novação ela pode ser objetiva, quando permanecem as mesmas partes, mas muda o objeto do contrato, como ela pode ser também uma novação subjetiva, quando o sujeito é trocado e se mantém as mesmas bases contratuais, por exemplo. Então isso é bastante importante, o Instituto da Novação. Temos ainda aqui institutos importantes como a compensação, quando existem duas dívidas líquidas vencidas, né? E que podem, portanto, se compensar para buscar a extinção. Isso é muito importante, né? Lembrem que eu não posso compensar questões que envolvam, por exemplo, roubo, furto, não é possível, né? Então, por exemplo, você não pode chegar na casa de alguém lá e dizer, o cara está me devendo 1.000, eu vou levar a TV dele. Não, não pode para compensar. Então, isso está proibido no 373, proibido esbulho, furto ou roubo. Também não pode compensar com dívida de alimentos, né? Então, por exemplo, você tem um crédito para receber de alguém que você paga alimentos. Então, as mulheres estão lhe devendo 10 mil reais, está cobrando, e você tem que pagar 2 mil reais de pensão por mês, você não pode compensar. Está proibido porque se trata de uma compensação com dívidas de alimentos, né? Então isso não é possível. Além disso, nós temos o Instituto da Confusão. Olha esse instituto aqui, confusão, né? O que é confusão? Confusão é quando, exatamente na mesma pessoa, você reúne as qualidades de devedor e de credor. O exemplo aqui, dois exemplos. Um exemplo por ato intervivo, que é exatamente o caso, por exemplo, de alguém, né, que em um primeiro momento conhece uma pessoa e retira dela um empréstimo e depois casa com ela. Bom, nesse caso, nessa situação, vai se operar o Instituto da Confusão. Por quê? Porque ele é inicialmente devedor e como ele casa em comunhão universal de bens, por exemplo, né, no exemplo dado, ele se torna também credor. Então, na mesma pessoa, ele reúne as qualidades de devedor e de credor. Ainda, senhores, nós temos aí o caso, né, bem corriqueiro, né, de alguém que deve dinheiro para o seu pai e o pai morre. Bom, aí ele é também herdeiro, aí ele se torna credor e devedor dele mesmo. Então, nesses casos, nós temos a possibilidade de confusão. Lembre que a confusão, portanto, ela vai se dar quando na mesma pessoa reúnem-se as qualidades, as características de credor e devedor. Seja os dois exemplos que eu trouxe aqui. O caso em que há um matrimônio, né, o devedor vai se matrimonializar, ou seja, vai casar, né, com a sua credora em comunhão universal de bens, e aí extingue a obrigação, ou ainda nós vamos ter aqui a possibilidade aí, né, no caso de falecimento do decujus e alguém que deve se torna herdeiro, ele vai ser credor e devedor também, e aí extingue-se a obrigação. Então, Instituto da Confusão. Temos ainda a remissão. Remissão lembra remissão de dívidas, perdão de dívidas, perdão dos pecados, remissão dos pecados. Lembra disso? Remitir significa perdoar a obrigação, né? Então alguém vai lá e perdoa a obrigação, né? No caso, a extinção da obrigação. Lembrando que a remissão é um instituto que exige bilateralidade. O que quer dizer isso? As duas partes devem aceitar
mesmo aquele que é perdoado, ele tem que aceitar, né, para vir a ser perdoado. E claro, ele não pode, com essa remissão, prejudicar terceiros, né? Ele não pode, através dessa remissão, prejudicar terceiros, porque aí no caso ele aplica, né, ele pode ser objeto aí, enfim, né, réu de uma ação pauliana, claro, né? Por quê? Porque ele acabou perdoando e se tornando insolvente com isso. Pode ser até, daqui a pouco, né, alguma jogada para não pagar o crédito. Então, o juiz vai estar atento quanto a isso. Senhores, depois disso, temos aí a questão dos contratos. Lembre, né, questões aí que são importantes em matéria de contratos, a questão da principiologia. E na principiologia, lembra de um princípio que caiu nas últimas provas aí, que é o denominado princípio da atipicidade. O que é o princípio da atipicidade contratual? É que não é necessário, né, ao confeccionar um contrato, você obedecer exatamente um tipo que está no Código Civil. Né? Quais são os contratos típicos do Código Civil? Compra e venda, locação, empreitada, doação, isso são contratos denominados de típicos. Lembrem que é possível sim você criar contratos atípicos, esse é o princípio da atipicidade contratual, desde que observadas as normas gerais do Código. Né? Isso que diz então o Código Civil brasileiro. Muito atento quanto a isso então, princípio da atipicidade. Lembrando vocês, vamos imaginar um caso concreto aqui, caso, por exemplo, de cessão de direitos hereditários. Será que é possível ceder direitos hereditários no direito brasileiro? Bom, cuidado, né? Eu não posso fazer venda de herança de pessoa viva. Isso eu estou proibido de fazer. Então, por exemplo, alguém tem um pai que tem uma casa e eu, como herdeiro, começo a oferecer essa casa para outras pessoas e até daqui a pouco negocio essa casa. Esse negócio ele é nulo. Padece aqui, né, de nulidade. Olha a gravidade disso. Agora, evidentemente, com a morte e havendo direitos hereditários e ainda não encerrada a partilha, é possível então você trabalhar com a cessão de direitos hereditários, aí mediante escritura pública e observada, evidentemente, a preferência dos demais herdeiros. Né? Então, aí temos, né, um importante fundamento aí para trazer para vocês, proibida a herança, a venda de herança de pessoa viva. No entanto, a possibilidade aí sim, né, de você trabalhar, de você firmar uma cessão de direitos hereditários. Ainda sobre contratos, para finalizar, para encerrar o tema dos contratos, lembre aí as formas de extinção de um contrato. Quais são as formas de extinção de um contrato? Primeira forma, resilição baseada na vontade. Né? A parte pode dizer que não quer mais um contrato, por exemplo, por prazo indeterminado, e isso vai finalizar o contrato através de uma denúncia unilateral. Isso significa resilição, quando o contrato ele termina com base única e exclusivamente na vontade. Não há nenhum inadimplemento, não há nenhum ato ilícito, não, simplesmente pela vontade da parte, ele não quer mais, então, aquele contrato. E aí nós estamos diante, evidentemente, de uma resilição. Se as duas partes querem terminar o contrato, lembra, resilição bilateral, também conhecido como distrato. Podemos ter ainda a resolução, e aí sim, senhores, se nós estamos falando de resolução, resolução envolve inadimplemento. Ora, inadimplemento, resolver o contrato, resolução. E ainda temos o Instituto da Rescisão, aplicável a vícios, anulabilidades, nulidades. Então, assim, nós analisamos aí a questão da extinção dos contratos. A extinção dos contratos, então, um instituto muito importante aí na esfera civil. E para finalizar, vamos dar um toque aí final dos direitos reais. Os direitos reais, eles são importantíssimos, estão lá no artigo 1225, mas aqui eu vou recapitular com vocês, né, temas que já foram objeto de questionamento na ordem, especialmente dois, o penhor, né, e a hipoteca. Lembra, o penhor ele é um direito real sobre coisa móvel. Né? Ele divide-se em penhor comum, que é aquele conhecido, né, da entrega da joia. Né? Você vai lá, entrega a joia no banco e dali retira um empréstimo. Né? E
os penhores especiais, como de veículos, como agrícola, enfim, todos industrial, de títulos de crédito. Bom, fica a dica para vocês aqui que o penhor é de bem imóvel e que ele divide-se em comum se divide em comum e especiais. Mas não esquece de uma coisa, o comum ele é um contrato real, eu tenho que entregar para que esse contrato perfectibilize. Os demais eu não preciso entregar. Aliás, eu não vou entregar também o meu veículo, né? Eu dou ele em penhor, não vou entregar o meu veículo, eu não vou entregar as minhas máquinas, não. Penhor industrial, por exemplo. Então, no penhor comum, sim, eu tenho que entregar. Agora, nos penhores especiais, não. Fica essa dica aí importantíssima. E para finalizar, hipoteca. Gente, hipoteca, que cai aí, que despenca de hipoteca, né? Vamos falar, né? Nem cai, despenca a questão de hipoteca é o seguinte, como já aconteceu no exame de ordem, né? Hipoteca é bem imóvel, tá? Isso é óbvio, né? Mas envolvendo o que é? Os bens imóveis em geral, mas não esquece do navio, não esquece da aeronave. Navio e aeronave são bens móveis, mas podem ser hipotecados. Olha o que eu vou dizer para você. Se cair na prova navio e aeronave são bens móveis, mas podem ser objeto da hipoteca. Em razão, evidentemente, da envergadura, do nível de investimento que envolve para adquirir um navio, daí é importante para dar em garantia, se dá sob a forma de hipoteca. A aeronave também se dá sob a forma de hipoteca. Agora, para finalizar, lembra disso. Quando há hipoteca, eu posso vender o imóvel? Posso. Quem comprar vai ter problemas, mas eu posso vender o imóvel. Não há qualquer vedação para vender o imóvel. Pode ter mais de uma hipoteca sobre o bem? Pode. Quem aceitar como segunda garantia vai ter que aguardar que a primeira venha a ser quitada. Mas é possível sim. Então essas são importantes contribuições. Lembra aí, penhor, direito real de garantia sobre bem imóvel, hipoteca, direito real de garantia sobre bem imóvel. E para finalizar, não esqueça, a hipoteca, uma vez existente, não pode trazer consigo uma cláusula proibindo a venda. Isso é vedado no ordenamento jurídico. É nula a cláusula que proíbe a venda em razão da hipoteca. Artigo 1475 do Código Civil. Bom, gente, chegamos ao final do nosso aulão. Agradeço vocês aí, a assistência de vocês. Desejo para vocês uma ótima prova. Que fiquem tranquilos e nós estaremos aqui esperando vocês para a segunda fase. Exatamente, aqui na Verbo Jurídico nós temos aí as segundas fases do exame de ordem. Nós vamos estar aqui aguardando para auxiliar você para conseguir definitivamente realizar esse sonho aí que é a carteira da OAB. Muito obrigado, sucesso, fiquem com Deus, até mais, valeu!